Como diz em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça, a graça, o evangelho da graça, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem por obras, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quando ele fala que não vem das obras, né, objetivamente a nossa cabeça ela já vai por obras dos homens. Fazer uma boa obra é eu ajudar o irmãozinho que está necessitado, dar um prato de alimento, ajudar uma tiazinha a atravessar a rua, ou... Então eu vou diferenciar isso aí, vou colocar o nome de conduta, uma conduta cristã. Né? E fazendo essas coisas, ajudando o próximo, é o que? É o mandamento que o nosso Senhor nos deixou. Amai a Deus com toda a força do teu entendimento, do teu espírito, da tua alma, e o próximo, o seu próximo e o teu inimigo. Então a nossa conduta ao qual nós seremos julgados é independente se a pessoa é o nosso irmão ou não é o nosso irmão em Cristo, nossa conduta é ajudar, repartir o pão com eles. Essa é a nossa conduta, o evangelho da graça. Esse é o caminho do reino dos céus, ao qual João vem apresentando lá. É chegado o reino dos céus. Quem tiver 2 túnicas, que reparte com teu irmão. Quem tiver alimentos, que também faça o mesmo. Quem rouba, não roube mais. Quem não defraudeis o seu irmão. Chegou uns publicanos, que eram cobradores de impostos. Ele falou, aí perguntaram, o que nós fazemos? Vocês não peçais a mais do que está ordenado. Os policiais, que eram os romanos ali também, perguntando, né? E ele falou assim, não defraudeis, não... Enfim, esse é o reino dos céus, para a gente andar no caminho certo. E a nossa conduta é ajudar o nosso irmão. Então, também é chamado por obras, tá bom? Mas quando se refere em obras da lei, ao qual eu venho falando assim, porque pela graça é de graça, não por obras da lei. Obras da lei vem o batismo, que era da lei, essa santa ceia, que de santa não é santa, dentro daqui da Bíblia está escrito ceia do Senhor, né? As pessoas chamam de Santa Ceia. Às vezes, parece que eu já vi alguma Bíblia já escrita Santa Ceia. Então eles já estão fermentando desse jeito. Mas a Santa Ceia, ao qual vocês falam, é a Páscoa que foi dada por Moisés para os judeus. A Páscoa, né, que eles guardavam todo ano eles faziam a Páscoa. Eu não sei se ainda fazem, mas para lembrar que eles saíram lá da terra do Egito por mão poderosa do nosso Senhor. E então foi ordenado para fazer a Páscoa, a festa dos pães asmos, Pentecoste era uma festa de 5 dias, tá entendendo? Então, essas são obras. Você tomar ceia, assim, ninguém é salvo por tomar ceia, ninguém é salvo por se batizar, ninguém é salvo por ir ao templo, ninguém é salvo, não é um fator determinante para a salvação, essas obras da lei. Se circuncidar, incircuncidar, ficar incircunciso, enfim. Então essa é a diferença, tá bom? A conduta, ficou bem explicado, que são obras, que a gente chama obras também, nós repartindo o pão. E aí a Santa Ceia, né, que é a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor lá em Êxodo, em Deuteronômio, ficou determinada assim. Eles pegavam uma ovelha, um carneiro, e matavam e comiam essa ovelha. Se a ovelha era muito grande, eles chamavam o vizinho e comiam essa ovelha. E beleza. Agora, a Santa Ceia, o qual vem falando aqui em Coríntios, ela vem falando assim, ó, o porquê vocês não entendem, o porquê a gente não deve fazer uma ceia. A ceia, se for fazer o certo, ao meu ver, a ceia, o que é uma ceia? Não é um jantar, se você ler, não é um copinho de suco de uva, ou um copinho, um gole de vinho mesmo, e um pão sem fermento. Isso aí foi dado para os judeus. Mas se nós formos fazer uma ceia para lembrar, fazer isso em memória de mim, vocês não estão entendendo o que é fazer isso em memória de mim. E eu vou explicar aqui para vocês. É assim, ó, Paulo vem dizendo aqui em Coríntios 11, a partir do 17, ó, nisso porém que vou dizer, não vos louvo, quando ajuntais para melhor, não para melhor, senão para pior. Vocês estão se ajuntando, ó, para pior, ele está falando. Porque antes de tudo, ouço quando vocês se ajuntam na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. E até importa que haja entre vós heresia para que se manifeste os sinceros. Então toda vez que você identificar uma heresia, os sinceros se manifestam, entendeu? Então, continuando, de sorte que quando vocês ajuntam no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, tá entendendo? Ele tá falando aqui, Paulo, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, quando vocês ajuntam no lugar, porque a ceia, conforme lá em Deuteronômio, era tudo em casa. A última ceia ao qual nosso Senhor tomou com os seus discípulos, ele falou para ir na casa de um rapaz, e na casa deles eles iam fazer a ceia.
Então a ceia é para se fazer em casa, não é em templo com um copinho de suquinho ou com o próprio vinho mesmo e um pão asmo, pão sem fermento ou um pão de padaria. Tá entendendo? Isso aí é seita, é coisa de seita. Isso é chamado de ritual. Fazer essas coisas, é um ritual todo mês fazer. Não, eles faziam todo ano e foi dado para os judeus. Ninguém aqui no Brasil, assim, tem judeus aqui no Brasil, os Yaldins, né? Mas os gentios não são judeus. Então, Paulo vem dizendo, porque comendo, ó, de sorte que quando vocês se ajuntam no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, é para comer em casa. Entendeu? Para comer em casa. Faz uma ceia, uma comida, reúna você e teu irmão, os seus irmãos ali, e lembre do Senhor. Beleza. Fechou. Agora vou te explicar, vamos lendo para você entender. Fica aí no vídeo. De sorte que quando vos juntar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro embriaga-se. Eles estavam tomando vinho e comendo, né? Chegava primeiro e comia enquanto os outros nem chegavam ainda. Ó, não tendes porventura casas para comer ou beber? Tá entendendo? É para fazer a ceia do Senhor em casa. E isso aqui é para os judeus. Nem para nós somos. Mas se formos fazer, então façamos neste modelo, em casa, não em templos. Quando vós ajuntarem em algum lugar, não é para fazer a ceia do Senhor. Vamos lá. Não tendes casa, porventura, para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor. Olha só, eu recebi do Senhor. Ele está falando que ele recebeu do Senhor. Assim como João Batista estava falando lá, quem tem 2 túnicas, quem tem alimento, reparta. Aí Paulo vem falando, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, pegou o pão, tomou o pão. Tendo dado graças, Pai, abençoou o pão. O partiu e disse, toma aí, irmão, pega aí, toma aí, comei. E isto é o meu corpo, que é partido por vós. Vocês estão entendendo? É para partir o pão. Fazer isso em memória de mim. Fazer o que, meu irmão abençoado? A ceia? Não! Para partir o pão. Esse é o meu corpo. Parta o pão com seu próximo. Parta o pão com seu inimigo. Partilha o pão. Reparta. Você não está entendendo? Repartir o pão. Compartilhar o teu alimento. Se você tiver roupas a dar, entendeu? Para alguém que não tem, que tá passando necessidade. Então é simples de entender isso, gente. Eu não sei como que vocês não conseguem enxergar isso. Perdão, me perdoa, meu Pai. Vamos lá. Tomai, comei, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Partilhar o pão. Não é fazer ceia. Tá entendendo? Vou continuar lendo para vocês entenderem. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amar o teu inimigo, fazer isso é o novo mandamento que ele vos deixa, entendeu? Esse é o novo testamento. Não é amar o teu próximo? Este é o novo testamento que eu deixo para vocês. Amar o teu amigo, amar o teu inimigo, repartir o pão, tá entendendo? Este cálice é o novo testamento. E qual é o novo testamento? Tá entendendo aí? É porque eu não sou eu não sei ensinar, eu tento aqui ensinar para vocês, não sou profeta, não sou teólogo, não sou nada. Eu sou um servo, um filho de Deus, assim como vocês, tá bom? E eu tento passar o que eu enxergo, o que ele me mostra, o Espírito Santo nos mostra, que o Espírito Santo do Pai nos fará lembrar de todas as coisas que ele tem dito. Então vamos lá. Porque todas as vezes que comer, é o 26 de 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Cristo. Ah, nossa, eu tenho que estar em santidade. É lógico, isso aí cara, essas coisas a gente não precisa nem falar num vídeo, que a gente tem que se manter em santidade, porque o nosso Pai é santo. Sede santos porque eu sou santo, entendeu? Quem está em Cristo, nova criatura é. Não é porque não temos lei, porque seremos sem lei. Tá tudo escrito isso na palavra aqui, mas vamos lá. Comer indignamente é o quê? Estou em pecado? Eu olhei para uma mulher? Ou eu falei um palavrão? Ou eu tomei uma cerveja? Ou eu, sei lá, alguma coisa do pecado aí que você tem em sua cabeça aí. Então, examine-se, pois, o homem. Estou dizendo que não é isso. Quando ele fala,
Portanto, quando comerste ou beberste cálice do Senhor indignamente, tomar indignamente não é isso, você está em pecado, porque nós somos pecadores, tá entendendo? O que é tomar indignamente é repartir o pão com o seu próximo. Ele já não falou ali na frente, um pouquinho, ele vai falar mais pra frente, mas ali atrás ele não falou assim que quando vocês se ajuntam, uns comem e outros ficam sem comer? Não foi dado isso por Cristo, por mim, e aí ele falou que Cristo partiu o pão e deu, e fazer isso em memória de mim, que é partir o pão. Então ele vem falando assim, ó, toma indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Cristo, que vocês não estão repartindo o pão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O corpo, nós somos membros do corpo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando nós somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, agora escuta, abençoado. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros, para ninguém ficar sem comida. Para você reconhecer o corpo de Cristo, partilhar o seu pão. Tá entendendo? Essa é a ceia do Senhor, é você comer uma ceia, não é um pãozinho com um copinho de suco de uva, ou um pão, ou um copinho de vinho com um pão asmo. Entendeu? Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns aos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não os ajunteis para a condenação. Quanto aos demais coisas, ordená-las-ei quando for ver contigo. Quando se fala do pão asmo é um pão sem fermento. Então isso foi dado para os judeus também, que tinha a festa dos pães asmos. Tá entendendo? Para os judeus, você não é judeu, você é um gentio que foi salvo pela fé, pela graça do nosso Senhor, tá entendendo? Não por obras da lei. Isso são obras da lei. Batismo não salva ninguém. Há um só batismo. João Batista veio anunciando. Eu batizo com água, João Batista falou. Mas virá um pós mim que é maior que eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Em Efésios diz, há um só Senhor, há um só batismo. E não é o da água, é Ele que nos batiza mediante a nossa fé nele. Porque as pessoas estão pondo fé no batismo. Você pergunta para as pessoas assim, irmão, é normal a gente perguntar, você crê em Deus? Você crê no Senhor? Ele fala assim, não, eu sou batizado. E o que tem a ver você ser batizado? Batismo não salva nada, você se molhou perante aos homens. Tá entendendo? Há um só batismo, e é ele que batiza. Aí o fermento, as coisas, obras da lei. Essas são obras da lei que eu tô falando. Festa do pão asmo, a Páscoa do Senhor, circuncisão, batismo, são obras. A pessoa só vai ser salva se ela se batizar na água? Não tem essa, é a fé. Mediante a fé, batismo. Esse é o evangelho da graça, é você ter fé, crer com convicção, saber, ter certeza com ele, se entregar para ele. Porque não é assim, eu aceito Jesus. Ninguém aceita, é ele que nos aceita. Isso tá escrito aqui também, é ele que nos escolheu, é ele que nos aceita, é ele que tudo, é ele. O Criador fez a obra, isso aqui é a obra, o Criador fez a obra vai falar assim, olhar, eu não te aceito, não, eu te aceito. Eu sou o teu Criador, ô criatura. Tá entendendo? É mais ou menos isso. Voltando nos pães asmos, ele vem falando agora, uma nova, depois da cruz. Isso depois da cruz. Né? Não devemos, os judeus, os messiânicos, não praticam mais essas obras da lei, porque, como está escrito em Gálatas, quem está debaixo das leis, de Cristo tem descaído. Para quem quer cumprir lei de Moisés, está afastado de Cristo. É só ler Gálatas, está explicitamente escrito tudo lá. E aí, voltando agora sobre os pães asmos, Paulo vem dizendo assim, porque Paulo era judeu e também era um romano. Então ele tinha as suas práticas religiosas de fazer, ele fala no livro de Gálatas, ele fazia essas obras da lei aí. Ele cumpria, fazia as festas, fazia não sei o que, cumpria os ritual dele lá de se purificar a cada tempo lá, se batizar na água para tirar as impurezas lá que eles falavam. E aí voltando nos pães asmos que eu quero falar, ele vem falando assim, 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, então Cristo lá na cruz foi a nossa Páscoa. Chegou, parou de praticar a Páscoa, as obras da lei de Moisés, tá entendendo? Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 8.
Pelo que façamos festas, façamos festas, não com o fermento velho, práticas das leis, das regras, doutrinas de homens, tá entendendo? Não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com o asmo. Agora sim o asmo, sabe? Mas não é o pão asmo para você comer com suco de uva ou com vinho, mas com asmos da sinceridade e da verdade. Quem rouba não rouba mais, quem mentia não minta mais, a sinceridade. Agora nós somos nova criatura em Cristo. Aí em Gálatas vem dizendo assim, vou lá para o 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça. Olha só, aqui está escrito maravilho-me, mas é como se ele estivesse falando assim, eu estou escandalizado, é como se ele estivesse falando isso, estou escandalizado porque Cristo chamou vocês para a graça e vocês estão voltando para o caminho da perdição, que é obras das leis mortas, tá entendendo? Vou ler de novo, maravilho-me, ou seja, estou escandalizado, de que me tão depressa, olha só, nem bem anunciou Cristo, porque tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, aí ele fala, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, que é o que ele chamou para graça. Aqui, ó, alguns que depressa passeis daquele que vos chamou a graça, né, para a graça de Cristo. Então estão transtornando o evangelho de Cristo. Vamos lá, o que eles estão transtornando? Mas ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie, tá vendo aquele comichão da orelha lá que eu falei? Mas ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho que ele tá falando do evangelho da graça, esse que eu tô te falando, ao qual não precisa se batizar, não precisa comer ceia, santa ceia. Você não, isso aí é um ritual de seita. Você não precisa se circuncidar, se você, né, não precisa, sei lá, né, tem 613, eu não vou conseguir falar todas aqui, e ninguém ia cumprir todas. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que é o evangelho da graça, seja anátema. Essas pessoas que falam, se você não for batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você está fora, tem que se batizar em nome do Senhor Jesus. Não é, você não vai ser salvo por você se batizar, você tem que... Olha só, a pessoa tinha que falar assim, você tem que crer, você tem que ter a fé no Senhor, entendeu? Não é você se batizar, não é você se circuncidar, não é você comer ceia, não é praticar essas, porque é mediante a fé, não por obras, tá entendendo? Que a salvação vem. E a fé é um dom de Deus, para que ninguém se glorie pelas obras. Então vamos lá. Assim como já vou, né, dizendo, agora de novo também, digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, que não seja esse da graça, que eu estou lhe dizendo, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuando eu agora a homens ou a Deus? Ou eu procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo, tá entendendo? Eu não estou aqui para agradar a homens, que você tem que se batizar. Não, você tem que ter fé nele, crer. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus que revelou para ele. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Olha, ele era judaísta, no judaísmo. Muitas das minhas idades, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Olha, zeloso das tradições do meu pai. Ele praticava as tradições. Paulo, quando teve a revelação do Senhor Jesus, ele demorou 3 anos para ver Pedro e Tiago. E ficou 15 dias com ele. Depois ele foi embora. Depois de 14 anos, se não me engano, ele voltou. Quando ele voltou lá, o evangelho de Cristo, que era o da graça, ao qual para Pedro foi revelado, que Pedro é o evangelho da circuncisão. Pedro estava com o Senhor Jesus antes da cruz, então era o evangelho da circuncisão. O Senhor Jesus se circuncidou, se batizou, cumpriu a lei. E na cruz ele deixou um mandamento. Um novo mandamento vos deixo. Que são 2. Então ele veio para cumprir a lei. Por isso que ele se batizou, ele se circuncidou. Então, e Pedro, ele foi dado para ele, né, esse evangelho da circuncisão, mas com a graça de Cristo. Para Paulo, somente a graça foi revelada para ele. Porque, por isso que ele fala lá em Coríntios, eu não vim para batizar, eu vim para evangelizar. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, para tirar os que andavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou
aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então tá, é isso, meus irmãos. E aí vem falando Gálatas aqui, fala da escrava que era, como se diz, era escrava, e a livre, né, que era as duas mulheres se não me engano, de Abraão. Uma era Agar e a outra, né, então uma era livre e a outra era serva. Ele vem falando aqui que isso simboliza a que era serva, era a servidão pela lei. E a que é livre, agora somos nós, descendência de Abraão. Ele teve fé, tá entendendo? Então tá, que Deus abençoe vocês. Desculpa aí, mas eu não sou nenhum teólogo, não sou nenhum profeta, eu não sou nenhum ensinador, mas eu tenho temência e tremência ao nosso Senhor. E eu tento passar isso aqui para vocês se libertarem dessa prisão ao qual eles colocam esse jugo em cima de vocês, esses fardos em cima de vocês, e querem que vocês cumpram e sejam soldados que coloca aquele negócio de cavalo assim, só olhe pra frente, tá entendendo? Você tem que se batizar em nome do Senhor. Se você quiser se batizar, você se batiza em nome do Senhor Jesus. Isso aí é do seu coração. Ah, não, eu quero se batizar. Mas seu batismo não vai te salvar. Não adianta, por isso que eu venho trazendo esses vídeos, porque as pessoas estão botando fé no batismo, e não é no batismo que você tem que pôr a fé. A fé é no Senhor Jesus, no Senhor, é no nosso Senhor Salvador, no Messias, é nele. Então por isso que eu venho trazendo esses vídeos, porque a primeira coisa que quando você fala, ô irmão, você crê no Senhor? Ah, eu sou batizado. Cara, e daí que você é batizado? Você crê ou não crê? Porque, mas aí tem uma diferença também, né? Porque até os demônios creem. Aí que tá aquela conduta, você que roubava, não rouba mais. É a conversão, tá entendendo? Andar dignamente, ajudar o irmão, conversar com todos. É que um exemplo, que nem essas pessoas que são de denominação. Você pergunta pra elas, vou falar primeiro, ela pergunta assim, de que igreja você é, eu falo, eu sou do Senhor Jesus. Ah não, eu sou da Assembleia, ou eu sou da congregação. Só que aí, vamos lá, o cara que é assembleano, se os líderes dele lá ficam sabendo que ele começou a ir na católica, ou ir na própria congregação, ou sei lá, nenhuma outra que não seja dele, já rola alguma coisa ali dentro. E todo mundo sabe disso. Assim vice-versa. Aquele irmão não pode ir visitar. Acabou isso. Então é o lance de, juntou todo mundo pra si com as suas próprias concupiscências, as suas próprias sabedorias. Entendeu? Aí uns juntam em templos e não põe placa, mas tá com fermento e fala: a lei de Moisés está em vigor. Aqui, vou mostrar em Gálatas. Gálatas 3, pra finalizar aqui. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, o evangelho da graça? E a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só queria saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé? Só pregar que você tem que crer nele. Olha só, o Espírito ele vem pela pregação da fé, não é pelas obras, ele está falando. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne, tendo que se circuncidar, ou o irmão ter que ir lá afogar o outro irmão na água lá. Eu falo muito sobre isso porque eu estava sendo doutrinado desta forma, que tinha que se batizar. A pessoa que era batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não era batizada, tinha que se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, e se não se batizar ia perder a festa do Cordeiro, e se não se batizar estava em condenação. Eu não tinha entendimento. Isso aí são obras de homens, obras da lei. Não precisa, só precisa ter a fé. Mas ainda bem que eu compreendo isso aqui. Eu creio que foi porque, antes de tudo, não foi homem nada que me chamou. Eu era do mundão, era músico, tocava, bebia pra caramba. E em casa aconteceu que eu me rendi e o Senhor teve graça e me batizou com o Espírito Santo. Só pode, porque eu não entendia uma vírgula do que está escrito aqui. Agora eu enxergo, tá bom? Então, pela fé. E aí aí depois que eu em casa comecei a entender, aí eu falei, vou congregar em algum lugar, até que eu alcancei esse lugar ao qual estava me doutrinando a lance do batismo e leis de Moisés. Eu não entendia, até que agora, hoje eu entendo. E continuando na leitura, aquele, pois, que vós dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Creu, fé. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão, os da fé.
Ora, tendo a escritura... Olha só, filhos de Abraão são os da fé. Esses que creem em batismo, que creem em santa ceia, que creem, sei lá, em obras da lei, que são mortas, não são pela fé, porque elas estão crendo. Eu tenho certeza que quando você escuta isso, você fala assim, não, mas a gente tem que tomar ceia. Não, a gente tem que se batizar. Porque você não tem a fé no Senhor Jesus. Senão você falaria assim, eu largo tudo isso aí e fico com a minha fé nele. É o que eu faço. É o que eu sinto pra te falar. Te acordar. Te despertar desse sono. Acorda, tu que dormes. Então, continuando, 8. Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, presta atenção, aqueles que batem na Bíblia e falam, a lei de Moisés está em vigor, todos aqueles, pois de sorte que todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Essas pessoas que guardam o sábado, o filho não tem que guardar, tudo essas coisas ele tem que fazer. E foi dado para os judeus, mas ele tem que fazer, porque ele quer guardar a lei, ele não está tendo a fé em Cristo. É fé, somente isso, pela fé. E andar conforme ele. Sede santos, porque seu Pai é santo. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Pela lei ninguém será justificado, porque o justo viverá da fé. Então, para finalizar aqui, deixa a minha paz, deixa a paz do nosso Senhor Jesus que repouse sobre você e sua família, tá bom? Lembrando que eu não sou nenhum teólogo, não sou nenhum profeta, eu sou um filho de Deus, assim como você, e de todo o coração que eu sinto aqui dentro para te alertar, para te tirar dessa prisão, desse jugo, entendeu? Dessas doutrinas. E muitas são doutrinas de demônios que estão espalhadas pelos templos por aí. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Paz seja contigo.